Olá, pessoal! Nada melhor do que começar o ano bem informado e bem atualizado. Então, eu estou aqui com o Rafa para nos trazer um pouco sobre as atualizações macroeconômicas, juntando aqui com os impactos que isso vai causar nos seus investimentos e também no mercado. Rafa, tudo bem com você? Tudo bem. A primeira pergunta que eu gostaria de te fazer seria sobre a trajetória do dólar. O que você está enxergando? Bom, eu costumo brincar que o dólar, né, a taxa de câmbio tem dado lições de humildade nos economistas, né? Ano passado, o dólar aqui foi uma grande surpresa para a maioria dos analistas. É importante ter em mente que esse movimento foi um movimento global e envolve tanto fatores conjunturais, no caso, um diferencial de juros menor nos Estados Unidos, um Fed mais dovish, e fatores estruturais, que no caso a gente pode falar da deterioração da política econômica e visão institucional nos Estados Unidos do governo Trump. Esse ano a gente viu um movimento de enfraquecimento do dólar, continuidade do movimento, né, beneficiando moedas emergentes, em especial da América Latina, como o real. E o que a gente tem visto ao longo desse ano é que a política econômica americana continua errática. Vamos dizer que o Trump assustou os mercados com essas ameaças de tarifa, né, a questão da Groenlândia, né, e a gente pode ver a continuidade desse Fed dovish. Excelente, Rafa. E ainda sobre o cenário dos Estados Unidos. O que você entendeu sobre a indicação do Trump quanto ao Fed e quais impactos isso vai vir a trazer para a política monetária dos Estados Unidos? Bom, a indicação do Kevin Warsh certamente foi positiva para os mercados, reduz o medo de interferência no Fed. O Trump poderia escolher como sucessor do Powell uma pessoa muito mais submissa, como o assessor da Casa Branca, Kevin Hassett. Agora vale lembrar que o Kevin Warsh ele tem sido dovish em relação a juros, ele vê espaço para cortes adicionais, e ele tem sido mais hawkish em relação ao balanço do Fed, ou seja, ele foi bastante crítico do programa de compra de ativos, o quantitative easing. Nesse sentido, o que a gente pode ver nos Estados Unidos é os juros curtos, né, 2 anos, por exemplo, em queda, nesse Fed mais dovish, ao mesmo tempo que a gente vê os juros longos, 10 anos, subindo por causa dessa mudança no balanço do Fed. Pode ser compatível com um cenário de dólar fraco também, dado que a gente pode ver esse Fed mais dovish, né? Vale lembrar que a dinâmica da inflação está tranquila, né? Olhando o efeito excluindo o efeito das tarifas, essa inflação estaria praticamente na meta, e ao mesmo tempo a gente tem visto um mercado de trabalho morno, com baixas contratações, baixas demissões, né? Então daria espaço para cortes adicionais ao longo do ano, e é o cenário mais provável que isso aconteça mais no meio do ano, junho ou julho. E ainda falando um pouco sobre política monetária, aqui para o Brasil, você acha que em março vai acontecer um corte e qual seria o tamanho desse corte? Sim, tá tudo certo pro corte de juros em março. Tinha gente boa que achava que esse corte poderia acontecer já na reunião de janeiro, mas o consenso estava para março mesmo. Vale notar que o Banco Central foi bem dovish no comunicado ao deixar explícito o corte na reunião seguinte, e ele, de certa forma, chancelou um corte de 50 bips na ata da semana seguinte, quando ele não corrigiu o tom do comunicado. Né? A inflação está tranquila, com o núcleo rodando em 3,5, com essa dinâmica de câmbio. A projeção do Banco Central vai ficar na meta, né? E olhando os indicadores de atividade, há um arrefecimento, né? Incluindo o mercado de trabalho. Então é bastante factível que com essa dinâmica o Banco Central corte 50 bips em março e acelere os cortes para 75 nas reuniões seguintes. E Rafa, visto essa possibilidade de corte, quais são os impactos no dólar e também para a Bolsa? Historicamente, os ciclos de corte de juros tendem a ser positivos para a Bolsa, ainda mais na situação atual, que a gente não tem uma recessão. A gente
está vendo um pouso suave da economia. Em relação ao dólar, o diferencial de juros, teoricamente, deveria ser ruim para a nossa taxa de câmbio. No entanto, a gente tem que ter em mente que a gente está falando de um ciclo de cerca de 300 bips de corte, então a gente acabaria ainda com uma taxa elevada. E vale lembrar que a dinâmica do dólar, o principal vetor tem sido o externo. Então é possível que a gente veja com esse dólar fraco global a nossa taxa de câmbio apreciando, mesmo com um cenário de corte de juros. E Rafa, eu escolhi a última pergunta um pouco mais complicada e é sobre cenário eleitoral. Como esse cenário está impactando nossos investimentos já hoje? Bom, como a gente tem conversado, né, eu acho que eu já falei nessa linha, né, nos últimos bate-papos, é sempre complicado estimar quanto está precificado de eleição nos preços de ativos. O que eu posso dizer é que o mercado está acompanhando de perto todas as pesquisas, reuniões com consultores políticos, né, acompanhando a entrevista dos presidenciáveis. Naturalmente, esse ano, o bom desempenho dos ativos locais, o componente externo, tem sido o fator preponderante, né? Mas acho que vale lembrar que em dezembro, nossos ativos performaram pior do que os pares emergentes, né? Após o lançamento da candidatura da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro. E o mercado via como menos competitivo do que o governador Tarcísio. E agora em janeiro, né, os ativos locais estão performando melhor do que os outros emergentes, né? E o que a gente tem visto nas pesquisas é que o senador Flávio aparece com uma rejeição menor do que a do Lula, em algumas pesquisas até bem menor. Né? E vai lembrar que a eleição de segundo turno é uma eleição de menor rejeição. Né? Além disso, o Flávio tem fechado o gap em relação ao Lula nas simulações de segundo turno em várias pesquisas. Né? Então não é absurdo a gente imaginar que nos próximos meses o senador Flávio possa até passar o Lula nessas simulações. Né? Então acho que está mudando a percepção em relação ao Flávio. Essa primeira percepção que foi bastante negativa, então o mercado tem visto ele como um candidato mais competitivo. Tem muita coisa para acontecer então ainda, né, Rafa? Sim. Então, dentro de tudo isso que nós comentamos aqui no bate-papo, é muito importante ficarmos 100% atualizados, então não deixe de conferir as nossas redes sociais e ficar atentos a todos os nossos posts, porque frequentemente nós vamos falar sobre todos esses fatores econômicos, eleitorais, políticos e também sobre os nossos fundos de investimentos. Muito obrigada por nos acompanharem, muito obrigada, Rafa. Valeu, pessoal. E até a próxima.